essa atmosfera de adoração, adorando ao nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo louvor e de toda adoração. Adore ao Senhor junto conosco nessa noite. Aleluia. Te adorarei.
Aleluia. Pega a palavra do Senhor nas suas mãos, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Aleluia. Verso 18, 19 e 20. Todos acharam? Bendita seja a palavra do Senhor nosso Deus, que diz: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, aleluia, até o fim dos tempos. Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por estarmos nessa casa de oração nessa noite. Obrigado por estar aqui nesses 4 dias, nessa jornada de fé, meu Pai. Nos abençoe nessa noite de absorver a Tua palavra, de sermos tocados pelo Teu Espírito e sairmos desse lugar, meu Pai, atentos ao Teu mover em nossa vida. Que essa Páscoa, que significa passagem, verdadeiramente seja uma passagem para nós, para um ambiente espiritual muito mais elevado, para uma vida no Senhor muito mais plena e cheia da Tua presença e de significados, meu Pai. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Quinta-feira, nós vimos pela palavra de Deus o jeito de Deus versus o jeito do homem de lidar com as coisas da vida. E focamos especificamente sobre o pecado. O jeito de Deus fazer ou tratar com o pecado e com o pecador, e o jeito dos homens fazerem isso. Nós lembramos agora que Deus exige derramamento de sangue pelo pecado. O pecador deve ser coberto com o sangue. A vida está no sangue e Deus proveu o sacrifício. O próprio Deus cobre o pecador e o inocente morre pelo culpado. Deus traz o julgamento por causa do sacrifício. Amém, gente? Assim foi quinta-feira. Começamos a organizar nossas ideias na quinta, colocando a maneira de Deus agir e a maneira dos homens em distinção. Os homens, em contrapartida à maneira de Deus, eles fazem 2 coisas. Ou eles criam religiões que afagam os seus pecados, ou eles negam a existência de Deus. Não é o jeito de lidar. Alguns dizem que você tem que morrer e encarnar várias vezes até ser aperfeiçoado. Mas segundo a palavra do Senhor nessa última quinta-feira, é o sangue que tem o poder de nos aperfeiçoar. Não é renascimentos que nos aperfeiçoam, é o sangue do Cordeiro. Na sexta-feira nós avançamos em colocar tudo em ordem. Onde Romanos capítulo 8, a palavra do Senhor declara: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Sem inimizades, agora nós somos filhos e herdeiros e temos que desenvolver a mentalidade de herdeiros e filhos.
Sábado, o Senhor nos falou um pouco sobre o caminho entre a sua morte e a ressurreição na vida dos discípulos. E para nós, no momento em que recebemos Jesus, até o retorno dele, muitas promessas vão se cumprindo, porém cada uma tem seu devido tempo, para que nós possamos alcançar a medida certa para recebermos tudo o que Deus nos tem dado. Assim foi ontem. Agora chega domingo, dia da ressurreição, e o que a gente vai fazer com tudo isso? O que a gente faz com toda a obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Pegando as ministrações que foram reprisadas agora, quinta, sexta, sábado. O que a gente pode fazer com tudo isso que recebemos? Hoje é dia de ressurreição. E para mim a palavra ressurreição significa uma coisa muito simples. E toda vez que eu estudo sobre ressurreição, essa frase tem que vir na minha mente porque ela é norteadora. Ressurreição é quando a vida surge no meio da morte. A ressurreição é quando a vida emerge do meio da morte. Como a morte é o estado onde ninguém tem esperança, quando a vida surge no meio do caos, da falta de esperança, do nada, e ela surge na improbabilidade de todas as coisas, o nome disso é ressurreição. E Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, voltará a viver. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Diante destas verdades, eu quero desafiar você nessa noite a começar a olhar as mortes da vida como potenciais ambientes de ressurreição. A Bíblia fala que quem ressuscitou Jesus do mundo dos mortos foi quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo vem na vida de todo aquele que crê em Jesus. Portanto, o Espírito Santo também está dentro de nós. Como o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele é quem ressuscitou Jesus dos mortos, segundo as Escrituras, Ele é quem é o agente responsável para que no meio da morte emerja a vida e Deus seja glorificado nesse estado. Porque toda a obra do Espírito Santo vai apontar para Cristo, para a glória do nome dEle. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está se movendo em algum lugar, em algum ambiente, em alguma situação? Porque no final daquele mover, a glória para o nome de Jesus. Porque se não tiver glória para o nome de Jesus, não foi o Espírito Santo que passou ali. Porque a Bíblia fala no livro de João, capítulo 15, 16, 17, que o Espírito Santo viria para glorificar o nome de Jesus e ponto. Essa é a função dele. É fazer tudo convergir para Cristo, para que a igreja glorifique a Cristo e para que as obras da igreja mostrem ao mundo o poder do Cristo que ela segue. Quem crê, diga graças a Deus. Se o Espírito Santo está em nós, o desafio nosso, diante de tudo que vimos e que sabemos das Escrituras, é literalmente começar a enxergar todo o ambiente de morte como potencial lugar para Deus ser glorificado pela ressurreição. Olha o que Jesus disse. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foram dadas. Ele chama seus discípulos e declara isso. Para que ser uma teoria? Não. Ele vai continuar dizendo: portanto, ou seja, o poder me foi dado e agora eu faço algo com vocês. Uma vez que o poder me foi dado, uma vez que o poder me foi entregue, vão e façam discípulos em todas as nações da terra. O que Jesus estava chamando os seus discípulos para fazerem? Manifestem o poder dos céus na terra. Façam com que a minha oração seja concretizada. Venha a nós o vosso, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Qual é o desejo de Jesus para aqueles que são nascidos de volta?
são regenerados pelo Espírito, lavados no sangue de Jesus, que eles manifestem o poder do céu aonde eles andarem sobre a face da terra. O nome disso hoje chama evangelismo. É manifestar o poder de Deus aonde estivermos andando. Por isso o desafio nosso é enxergar todos os lugares potenciais de morte e desafiarmos a nossa falta de fé. Porque o poder em qual eu me movo, o poder pelo qual eu faço o que faço em nome de Jesus não vem da igreja quadrangular, graças a Deus. Não vem da minha faculdade de teologia. Não vem dos conhecimentos que eu tive. O que eu e você fazemos está debaixo do poder de Jesus Cristo. Uma palavra ele declarou: vão no meu poder e façam discípulos em todas as nações da terra. Olhar para pessoas que estão perto de nós, mortas espiritualmente, e sermos desafiados a crer que ali vai haver vida de novo para a glória do nome de Jesus. Quem sabe um neto, quem sabe um marido, quem sabe um filho, quem sabe um parente próximo que está morto no seu pecado. O seu e o meu desafio é olhar para ele e declarar: vai ressuscitar em nome de Jesus. Essa morte vai cessar, essa desgraça vai parar e o Senhor vai se manifestar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vamos fazer uma brincadeira aqui entre nós? Eu sei que adulto não gosta de brincar porque a nossa vida é muito séria. Eu vou falar palavras e vocês me dizem se é vida ou se é morte. 2 palavras só que vocês têm que falar: vida ou morte. Amém? Quem entendeu a brincadeira, levanta a mão. Fala: eu entendi. Ótimo. Doença. Maldição. Escassez. Espírito de Deus. Cheio do poder do Senhor. Louvor. Falta de louvor. Briga no lar. Divórcio. Desentendimentos. Pai que não educa filho. Filho que desonra pai. Viu como que a gente sabe o que é morte e o que é vida? Qual é a nossa responsabilidade? Identificar onde está a morte e declarar a vida de Jesus sobre aquele ambiente de morte. Porque o poder da ressurreição está sobre a nossa vida. Ele disse: vão em meu nome e façam esta obra. Nós aprendemos ao longo do tempo, instintivamente, a declarar e a aprender, e a distinguir, melhor dizendo, o que é vida e o que é morte. E naturalmente nós lutamos contra a morte. Apesar de algumas filosofias lutarem ou baterem de frente com isso que nós estamos falando. Algumas pessoas dizem: não, Deus tem propósito na doença, Deus tem propósito na enfermidade. Mas aquele que fala que Deus tem propósito na doença e na enfermidade, na primeira dor corre para tomar remédio, porque ele quer se livrar da dor. Eu desafio você que acredita que realmente doença faz parte do projeto de Deus, a ficar doente e passar por toda a sua doença sem tomar um remédio, até Deus tratar de você, se é assim que você acredita. A gente vai justificando a nossa falta de ação no reino e vai assumindo coisas e criando teorias lindas, teologicamente fantásticas, mas não resolve o problema. Eu tive um professor que dizia isso. Ah, não, às vezes Deus tem propósito na doença. Ele mesmo, quando ficava doente, ia para o hospital. Tinha um baita de um plano de saúde. Eu não consigo entender. Se ele achava que doença fazia parte do plano de Deus para trabalhar o caráter dele, então deixa que fique doente. E quando o propósito se cumprir, ele vai ser sarado. Ou é só eu que, quando estou enfermo, vou e procuro de qualquer maneira me livrar disso? Nós vamos, ao longo do tempo, dando desculpas pela nossa falta de ação no reino. E aquilo vai se tornando paredes, muros, sofismas. O apóstolo Paulo fala disso em Coríntios capítulo 4. Vai se tornando sofismas, argumentos, fortalezas, e a gente se esconde ali dentro como se fosse algo lindo, enquanto a sociedade ao nosso redor precisa da manifestação do poder de Deus. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, vão. Será que você pode repetir comigo essa frase dizendo assim: todo poder me é dado
no céu e na terra. Portanto, vão. Por que Jesus morreu? Para a gente ficar brincando de igreja? Não. Para a gente manifestar ao mundo o poder dele. Simples assim. E quando os céus invadem a terra, coisas gloriosas acontecem. A história da palavra de Deus já nos mostra isso. Pensa quando a lei do Senhor, quando a lei do céu invadiu a terra através dos 10 mandamentos naquele dia em que Moisés estava no alto do monte. Mais de 4 milhões de judeus não puderam encostar no monte. 3.000 encostaram, morreram na hora. A glória de Deus desceu sobre o monte, Deus deu a lei do céu na terra. Glorioso dia. Que é dia de Pentecostes, nós vamos celebrá-lo daqui a 50 dias. Quando Deus faz o seu tabernáculo, orienta Moisés a colocar o tabernáculo, um modelo que estava no céu quando veio para a terra, porque o verdadeiro tabernáculo está nos céus. A reprodução foi feita na terra. Deus mostra para Moisés o tabernáculo celestial e Moisés começa a descrever e a desenhar e colocar em ordem na terra o que estava feito no céu. Resultado, o fogo do Senhor desceu sobre o altar do sacrifício e todos os judeus aprenderam de uma vez por todas. Quando o céu invade a terra, coisas maravilhosas acontecem. Quando Jesus desceu do céu, nós já sabemos tudo o que aconteceu. E quando o Espírito do Senhor desceu do céu e foi derramado sobre a igreja, 8.000 pessoas em 3 dias se convertem. A glória do Senhor varrendo todo o império de Roma até o império não aguentar mais e ter que dizer: o cristianismo é a religião oficial do Estado. Porque foi só por causa disso que eles declararam que o cristianismo era a religião do Estado. Porque Roma estava de joelhos diante do evangelho e não sabia o que fazer. Colocavam os nossos irmãos para serem devorados por feras, e eles morriam cantando hinos de louvor ao Senhor, e César sendo envergonhado. O Império Romano caiu diante da pregação do Evangelho. Tiveram que prostituir, porque se continuasse do jeito que estava, não ia dar certo para eles. Quando os céus entram em contato com a terra, coisas gloriosas começam a acontecer. A questão é que Deus precisa de gente. Deus não deu os 10 mandamentos no topo do monte para que a montanha o visse. Ela deu nas mãos de Moisés. O tabernáculo foi feito não para que a geografia de Israel fosse abençoada, mas para que através do sacerdócio levítico todos eles fossem abençoados. Jesus, quando veio em carne, veio e a primeira coisa que ele fez foi separar os seus discípulos e treiná-los para que eles avançassem na obra. O Espírito Santo, quando desceu, não desceu sobre as paredes do templo que eles estavam, mas desceu sobre os homens e mulheres que estavam orando naquele lugar. Os céus se comunicam com gente da terra. A questão é se a nossa sociedade materialista e egoísta está disposta a abrir mão um pouco da sua própria vaidade para que a glória de Deus se manifeste. Nós fomos colocados no mundo para colocar esse mundo em ordem. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Quando eu vejo Jesus andando e se manifestando, eu vejo Jesus colocando as coisas em ordem. Jesus colocou as coisas no seu devido lugar. Com demônios ele expulsava, as doenças ele curava. Aqueles que queriam aprender ele ensinava, e os que queriam roubar ele expulsava. Foi colocando tudo no seu devido lugar, até que tudo estivesse completado. E agora foi completado e a igreja tem que continuar o trabalho de Jesus sobre a terra. A questão é se nós estamos dispostos a isso. Colocar as coisas em ordem deveria ser o objetivo de cada cristão sobre a face da terra. Tudo no seu devido lugar, de acordo com a vontade de Deus. Nós somos os consertadores. Diga assim: eu sou um consertador. É por isso que toda pessoa que traz confusão onde está, ela está fora de posição. O ser humano não pode trazer problema. Ele foi criado para ser solução. Ele foi criado para ser solução. Deus queria que o jardim do Éden estivessem em ordem. Então ele botou o homem para lavrar a terra e para cuidar dela e para nomear os animais. E assim acontece sempre. No próprio livro de Gênesis fica claro isso. Deus deu o exemplo de como é que faz. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1. E criou Deus os céus e a terra. Ponto. Deus criou. Deus é perfeito? Tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca criou uma terra que não era perfeita. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que a terra se tornou sem forma e vazia. A terra nunca foi criada por Deus sem forma e vazia. A terra se tornou sem forma e vazia.
Deus criou a terra e Deus estabeleceu a terra em perfeição e em perfeita sintonia. E algo aconteceu que a terra se transformou num caos. E depois que o caos aconteceu, Deus começa a reorganizar tudo, dizendo: haja luz. Por que eu digo isso? Porque Isaías fala que Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. É contrário à natureza. Eu não posso fazer nada contrário à minha natureza. Eu não posso fazer algo por fora que é diferente daquilo que eu sou por dentro. Quando Caim oferece uma oferta para Deus e a oferta era ruim, não era ruim em si mesma. Era ruim porque ele era ruim e não podia dar nada de bom. Quando Deus ele cria a terra, ele não pode criar uma terra sem forma e vazia, porque isso não é caráter dele. Ela se tornou sem forma e vazia, assim como a vida dos seres humanos se tornaram sem forma e vazia, desde o momento que eles pecaram e estão desgarrados da presença do Senhor. E aí que entra a igreja para declarar a palavra do Senhor sobre todo o caos e fazer o caos se organizar. Como é que Deus organizou a terra? Declarando a sua palavra. O que Deus falou para a escuridão? Poxa vida, não era para estar escuro. Que coisa terrível, eu não queria que ficasse escuro. Ele ficou reclamando da escuridão? O que ele falou? Haja luz. Declarou ao problema a solução. Através da sua palavra, ele foi reorganizando e fazendo surgir tudo no seu devido lugar. O apóstolo Tiago fala assim: será que de uma mesma fonte pode sair água amarga e água doce, água salgada e água doce? Não. Que assim seja o proceder da boca de vocês. Nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Nós temos o fôlego do Senhor dentro de nós. E o Senhor habita em nós pelo seu Espírito Santo. Essa verdade fica tão clara no livro de Ezequiel, capítulo 37. Deus pega o profeta, leva ele no vale de ossos secos. E Deus começa um diálogo que parece que não tem lógica. Tem coisa que Deus faz que não entra na mente da gente. Um vale de ossos secos gigantesco, enorme. E Deus começa a conversar com Ezequiel. Ezequiel, o que você está vendo? Está vendo um vale de ossos. E como é que eles vão viver? Ah, Senhor, não sei, o Senhor sabe. Aí Deus olha para ele e fala assim: não, abre a tua boca. E começa a declarar sobre esse vale de ossos secos, porque eu vou levantar do vale de ossos secos uma geração poderosa sobre a face da terra. Ezequiel 37, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quem recebe, diga graças a Deus. Nós temos que aprender a desenvolver um negócio chamado ousadia no reino. Quem é filho de Deus, diga graças a Deus. Você sabia que, sendo filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, você foi colocado para organizar as coisas? Por que Deus não declarou para o vale de ossos secos: vale, ouçam a minha palavra? Ele poderia ter feito, era mais rápido. Mas não é o jeito que Deus atua. Deus fala assim: fala você a minha palavra. Quem tem a palavra do Senhor, diga graças a Deus. Nós temos a palavra do Senhor, meus irmãos. Mas enquanto ficarmos gastando tempo intelectual e no nosso coração de dar desculpa para os nossos fracassos espirituais, as coisas não acontecem. Não acontecem. Jesus não morreu na cruz para a gente ficar batendo palma, simplesmente dizer: maravilha. Nós fomos salvos para salvar, curados para curar, restaurados para restaurar. Primeiro eu tenho que entender a vontade de Deus, depois eu tenho que reconhecer a vontade de Deus, depois eu tenho que me entregar a ela. Nós não podemos nos calar. Nós devemos incansavelmente lançar a palavra do Senhor sobre o caos dessa sociedade, até que tudo seja colocado de acordo com a vontade do Senhor. Não adianta ter pensamento positivo, vai melhorar. Pensamento positivo não muda nada. Provérbios capítulo 18 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual foi a oração de Jesus? A oração de Jesus foi: venha a nós o vosso reino. O que Jesus quer que você faça? Que você traga os céus na terra.
Você consegue entender essa verdade nessa noite, em nome de Jesus? Quem confia que Jesus é rei de verdade? Você confia em Jesus de verdade? Sério mesmo? Confia mesmo? Pergunta para quem está perto de você. Confia em Jesus, meu irmão? Se Jesus falar para você, vai, você vai? Se Jesus mandar você ir, você vai? Eu fico olhando esses dias. Eu tenho 2 filhos pequenos, então para mim, trabalhar sob confiança, eu lembro muito deles. Esses tempos atrás eu estava perto do altar, eu estava mais ou menos aqui, e o Pedro estava ali em cima. Aí ele falou para alguém que eu ia pegar ele, mas não sabia que aquilo estava acontecendo. Eu estava de costas conversando. E o Pedro falou, ô pai, olha para mim. Quando eu olhei, ele pulou em cima de mim. Sabe por que ele pulou? Porque ele sabia que eu ia segurar ele. Quando é que eu sei que alguém confia em Jesus? Quando ele mergulha na fé, caso contrário, não confia. Não confia. Falar que eu confio enquanto eu estou num ambiente de segurança é tranquilo. Agora, quando eu estou na frente de uma hoste diabólica e digo em nome de Jesus, sai, é outra coisa. Quando eu olho ambientes de morte e vejo pessoas ao meu redor que estão mortas em seus pecados, eu tenho o poder do Espírito para crer e dizer, vai ressuscitar em nome de Jesus. Hoje está falando besteira, está falando contra o meu rei, mas amanhã, em pouco tempo, vai estar comigo adorando ao Senhor. Isso é confiança. A gente não pode confiar na nossa força. Pensa, se eu fosse confiar na minha força, o que seria? É por isso que eu confio no que Jesus disse. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora vão e façam discípulos. Em outras palavras, o que ele estava falando? Vocês não vão no nome de vocês. Eu dou o meu poder para vocês. E vocês fazem o que precisa ser feito. No meu poder e na minha autoridade. Mas se a gente ficar gastando tempo com teorias e teorias do porquê que Deus não faz... Quem já orou por um enfermo e ele não foi curado? Vamos ficar gastando quantos anos numa teologia de que Deus não cura? Quem já orou e já viu pessoas sendo curadas instantaneamente? Pronto, Deus faz, acabou. Qual que é o meu problema? O meu problema é vencer a minha incredulidade e continuar orando para que o reino de Deus se manifeste. Quem já pregou e teve o prazer de ver pessoas se converter? Agora, quem já pregou e nunca viu ninguém se converter? Vamos ficar fazendo teologia sobre isso? Não, vamos pregar o evangelho, porque ele é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas. Ponto. Tem que ser menos assim e mais assim. Vão e façam. Já ensinou alguém a andar de bicicleta? Alguém já fez aula teórica de andar de bicicleta? Não? Tem como ensinar uma pessoa na teoria? Cadê o Zé Correia? Irmão, vem aqui me ajudar. Vamos dar uma aula para a igreja de como é que anda de bicicleta. Eu sei que você pedala 80 quilômetros brincando. Fala para a igreja como é que você faz. De verdade. Você vai ser instrutor. Ensina a igreja. Eu fico do seu lado, te dando força. Teoria. Como é que funciona? Na teoria. Põe aqui, deixa eu segurar. É difícil, hein? Teoria para andar de bicicleta tem que ter vontade. A primeira coisa. E o que mais podemos fazer, pastor? Me ajude. O senhor tem vontade de andar? Tem. Então eu posso te ensinar. Mas como é que faz? Começa com uma rodinha, depois você tira a rodinha. É difícil. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus na vida dessa bênção. Deus é bom. Viu? É assim, ó. Passa uma perna por cima da bicicleta. Senta no banquinho. Começa a pedalar. Uma perna, depois a outra. Uma perna, depois a outra. Segura firme o guidão e vai. Fácil. Agora, você aprendeu a andar de bicicleta assim? Te colocaram na bicicleta e te empurraram. É assim que se aprende no reino, meu irmão. Você só vai aprender quanto poder de Deus tem na sua vida a hora que você começar a orar pelos enfermos e eles serem curados. Só. Quem já caiu andando de bicicleta? Sabe qual que é o nosso problema? Nós nascemos na sociedade do conhecimento e a gente acha que tem que ter PhD em qualquer coisa para começar a fazer.
Esse é o problema. Teoricamente, na prática, você não ensina uma pessoa a andar de bicicleta fazendo isso. Você coloca a pessoa em cima da bicicleta e empurra a bicicleta. Ela vai cair, mas ela vai dar um jeito e vai entender o processo. Assim é o reino de Deus. Eu posso te dar posso te dar 50 horas de treinamento de teoria. Se você não sair daqui e crer que Deus usa a sua vida, não vai adiantar de nada. Se você não acreditar que o poder da ressurreição é sair vida do meio da morte, pode esquecer. Você tem que fazer. Quando a morte se chega perto de você, você declara a vida. Quando a desgraça aparece, você declara a graça. E assim Deus vai usando você ao longo do tempo. E você vai vendo quantos frutos você vai acumulando ao longo do tempo para o reino do Senhor na sua vida. Como é que você faz para curar um enfermo? Você ora por ele e pronto. Não precisa teoria. Pega a mão esquerda, coloca na cabeça, pede para a pessoa fechar o olho, mão na posição de receber. Vai e ora. E Deus vai te usar. Eventualmente pode acontecer alguma coisa. De não acontecer o que você está esperando. Mas a minha Bíblia diz, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. E se alguma coisa mortífera tocar na sua vida, não causará dano algum. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com alguns fracassos que eu já tive na vida ministerial. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. E agora? Você ficou aqui 4 dias. Foram quase 4 horas de ministração da palavra. Não precisa de mais. No sentido de precisa aprender mais para fazer alguma coisa. Não. Você precisa de mais para crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Lógico. Mas para se mover não precisa. Quando o Pedro foi aprender a andar de bicicleta, a aula foi colocar em cima. Foi a Josimara do Davi que estava lá em casa ainda, botou ele na bicicleta e começou a empurrar. O João aprendeu porque o Pedro deu aula para ele. Imagine a aula teórica que o Pedro deu para o João. A gente cresce fazendo. Não acha que você vai ter um curso de PhD, 5 anos dentro da igreja, ouvindo a palavra para fazer alguma coisa, para se achar preparado. Porque o diabo fica na tua orelha dizendo, você não está pronto, você não está pronto, você não está pronto. E você acredita no que ele fala para você. Simplesmente creia. Quando o Jairo estava com a vida dele destruída, e a menina dele estava morta. Os emissários chegaram para ele e falaram, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Jesus não deu uma aula para ele, Jesus não deu um curso de extensão universitária, ensinando o grego e o hebraico para Jairo. Jesus olhou para Jairo e falou, somente creia. Ponto. Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Virgínia. Creia. Ponto. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Nesse momento em que o Senhor tem liberdade em nosso coração. Agora você, juntamente comigo, você vai orar e já vai participar da ceia do Senhor. Eu preciso, por gentileza, que o Anderson e a Josiane, o Davi e a Josimara venham aqui me ajudar, por gentileza. O que você está esperando para declarar a vida? Eu vejo gente dizendo, essa geração só gosta de celular. Essa geração é alienada, mas eu vejo pouca gente dizendo, essa geração vai ser abençoada no Senhor. Porque Deus vai se manifestar na vida deles, Deus vai ser glorioso na vida deles. Eu vejo gente reclamando, mas não vejo gente com poder dizendo, o Senhor vai colocar a mão nessa situação e isso vai acabar em nome de Jesus. Não adianta reclamar do seu neto, para onde ele está indo, nas festas que ele vai, do teu filho, da tua nora. Profetiza a palavra sobre a vida dele, vai salvar, vai ressuscitar dessa morte, dessa vida de morte, vai vir salvação, vai vir ressurreição, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, vai viver. Vai viver. Não é pelo meu poder, não é pelo teu poder, é pelo poder dele que nós fazemos o que fazemos.
Nós aprendemos nessa conferência, fomos colocando a nossa vida em ordem. Mas agora temos que aprender e dar um passo além. Somos homens e mulheres que são capazes de colocar a vida dos outros em ordem, profetizando a palavra do Senhor. 2 responsabilidades eu vejo diante da palavra. Primeiro, da palavra ressurreição, da palavra num contexto de ressurreição. Primeiro, vivê-la na minha vida pessoal. Viver uma vida verdadeiramente nova na presença de Deus. 2, ser um agente de transformação na terra. Se não tiver essas 2 conotações, não vale. Não vale. Metade do trabalho foi perdido. Jesus te salvou para você ser um agente de transformação e ponto, acabou. Você é sal da terra e luz do mundo e pronto, ponto final. Ele não vai mudar disso. A não ser que ele volte e diga que ele errou. Mas ele não vai fazer isso, porque ele é Deus, ele não erra. Ele sabe todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, agora em nome de Jesus. Deus nessa noite vai arrancar qualquer covardia que toca teu coração. Vai desbloquear tua vida de fé e você vai avançar em nome de Jesus Cristo. Vai ser ousado no Senhor. Você tem 2 posições, e eu e você, 2 posições claras que nós podemos comparar com 2 animais. Ora, nós temos que ser cordeiros aprendendo do Senhor. E quando terminamos de aprender, nós temos que ser leões diante do mundo. Nós somos a figura do cordeiro e do leão o tempo todo. Cordeiros diante de um Deus todo-poderoso e leões diante das dificuldades da vida. A dificuldade da vida não pode se fazer você se curvar diante dela. São as dificuldades da vida que se curvam diante do Filho de Deus. Não somos nós que nos curvamos diante dos demônios. São os demônios que se curvam diante de nós. Não somos nós que nos curvamos diante das dificuldades. São as dificuldades que se curvam diante de nós. Esse é o poder do reino. O que é abaixo disso não atingiu a expectativa. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, meu Pai. Vemos que a ressurreição é vida surgindo do meio da morte. E nós te pedimos em nome de Jesus que na morte da nossa falta de fé surja agora uma fé extraordinária no Senhor, meu Pai. Uma fé real e verdadeira, uma fé que faz a diferença, uma fé que transforma vidas, uma fé, meu Pai, que declara em nome do Senhor e em nome do Senhor aconteça para a glória do Teu nome. Meu Pai, nós vamos ceiar na Tua presença e eu te peço que no momento da ceia, toda covardia seja retirada do nosso meio. Toda falta de intrepidez seja removida. Toda timidez seja removida. Para a glória do nome do Senhor. Para que o leão da tribo de Judá opere através dos servos do Senhor, meu Pai. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Nós fizemos a leitura da ceia esse mês. E fizemos a ceia, que é a ceia oficial do primeiro domingo. Hoje é uma ceia do segundo do Páscoa que nós fazemos. E eu quero apenas que você feche os seus olhos. Eu vou fazer uma breve oração. Quem pode ceiar? Quem Jesus é Senhor da sua vida. Senhor e Salvador. Se Jesus não manda em você e se Ele não salvou você, você não pode ceiar. A mesa é do Senhor, não é minha, não é da igreja quadrangular. Pastor, não sou dessa igreja. Você não precisa ser dessa igreja. Você precisa ser de Jesus para ceiar. Se é de Jesus, você pode ceiar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer nessa noite pela ceia, pelo pão e pelo suco. Nós vamos, meu Pai, sair dos nossos lugares e vamos participar novamente esse mês do corpo e do sangue do Senhor que ressuscitou, está vivo e nos comissionou para irmos e fazermos a obra do Senhor. Abençoa-nos nesse momento, nos dando uma consciência tranquila e limpa em nome de Jesus. Amém. Pode sair pelas laterais em nome de Jesus.
fez o homem cair, achou que venceu, bem ali no jardim. O tempo avançou, surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam, mas o mal ficou de pé. Mas uma promessa ia se cumprir, do ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus lançou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tua semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou a nossa história. Ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou, estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferida, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matadouro, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Mas uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tua semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou nossa história. Ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferida, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matadouro, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Erga o braço lá em cima comigo em nome de Jesus e declare: o Deus de paz, o Deus de paz, esmagará Satanás, colocará aqui debaixo dos meus pés. Pisa, eu vou pisar, com muita força, livre sou. Morreu o velho Adão, em Cristo eu nasci, voltei a minha origem, estou de volta no jardim. O Deus de paz, esmagará Satanás, colocará aí debaixo dos meus pés. Eu vou pisar, com muita força, livre sou. Morreu o velho Adão, em Cristo eu nasci, voltei a minha origem, estou de volta no jardim. Ele chegou, a estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Solta a voz. Ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou o matadouro, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da